noite. Estamos começando mais um Esperança Viva. Boa noite, Bianca. Boa noite, Tito. Boa noite a você aí de casa. Uma semana especial, uma semana que de fato fala de esperança e impacta nosso coração. Com certeza. E aqui, como sempre, a gente começa mandando abraço a você que está ligado com a gente. Participe do programa mandando seus abraços pra gente. Qual é o endereço, Bianca? facebook.com/Esperanca Viva. Lembrando que não tem cedilha, tá bom? O seu recado vai ser lido com todo carinho e você pode participar aqui com a gente. É isso mesmo. E nós já vamos começar lendo alguns recadinhos que chegaram pra gente aqui. A Jaira Ataíde, de Manaus, Amazonas. Um abraço carinhoso a você. A Kate, Nair e Divina, de Ilha Solteira, São Paulo. Um abraço também para vocês que estão acompanhando a programação. E a Lindinalva Arruda, de Cuiabá, Mato Grosso. Muito bem, ó, eu vou continuar então, já que você mandou os seus abraços. Eu quero mandar um alô muito especial para Gesane Cardoso da Silva, ela é de Resende, no Rio de Janeiro. Ainda Marco Aurélio e a Rita de Cássia Rodrigues, de Salvador, na Bahia, acompanhando a gente também. E o Adilson Erickson Gael e Matheus Antônio Tel, direto da Angola, acompanhando toda a nossa programação por aqui, Tito. Bom, você pode participar mandando as suas mensagens pelo nosso endereço facebook.com/TV Novo Tempo e nós vamos falar aqui o seu abraço. Participe, mande o seu alô pra gente. É importante saber de onde você está nos assistindo, tá bom? Exatamente. E hoje, em especial, Pastor Luiz Gonçalves tem uma mensagem muito legal, muito importante pro teu coração. E olha, tem música aqui também, né, Tito? Com certeza. Com vocês, Arautos do Rei. Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. Multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar.
Olá, meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, sejam muito bem-vindos e queremos agradecer demais ao Quarteto Arautos do Rei por essa extraordinária mensagem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos aqui com Esperança Viva, tema número 2, e eu tenho certeza absoluta que essa noite será uma grande noite para todos nós. Muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja no seu e no meu coração. Eu gostaria, antes de começar o tema dessa noite, eu gostaria de mandar uns abraços também muito especiais. Um abraço para o pastor Raimundo e para todos os pastores e telespectadores, ouvintes e internautas do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais e ainda do estado do Espírito Santo. Estão todos conectados, aquele abraço para vocês e muitíssimo obrigado. Também um abraço especial para o pastor Carlos Augusto e para todos os pastores do Nordeste do Brasil que estão ligados conosco nessa noite, também os irmãos, os amigos, através da Rede Novo Tempo de Comunicação. E também queremos mandar um grande abraço para a Andressa. Oi, Andressa, abraço para você e também para o seu pai, o Roberto, e para a sua mãe, Ana. Aquele abraço de todos nós aqui da Novo Tempo. E também um abraço ao doutor João, que está ligado com a gente, e ao Tancredi. Tancredi, nós oramos muito por você e seguiremos orando. E ainda um abraço especial para Márcia Alves, para Thaís Milanes, acho que é isso, e ao Marcelo Bicudo e também a Nilda Assunção. Essas pessoas entraram em contato conosco ontem à noite e hoje durante o dia, contando as decisões que tomaram por Jesus e por sua palavra. Agora prepare o seu coração, porque nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos entrar no tema dessa noite. E o tema de hoje é realmente muito, mas muito especial. E nós queremos falar sobre a última chance. E esse tema vai mexer com o seu coração, estou seguríssimo disso. Mas antes de fazer a oração, eu só queria lembrar o seguinte: na semana que vem, do dia 21 até o dia 28, nós vamos abrir as igrejas adventistas em todo o Brasil, em toda a América do Sul, durante uma semana. Nós vamos ter reuniões todas as noites, do dia 21 ao dia 28. E os meus amigos pastores que cuidam das igrejas, e também os pastores que são líderes das igrejas e das regiões todas, estarão ocupando um púlpito como esse. Está vendo aqui, eu tenho um púlpito exatamente aqui com o símbolo da Igreja Adventista e nós vamos estar recebendo você que acompanha esta semana aqui conosco. Você é muito bem-vindo. Se você não sabe onde existe uma igreja adventista, é só você entrar no site encontreumaigreja.com.br e através desse site você vai localizar uma igreja mais perto de você. Combinado? Ok, muito obrigado. E agora eu quero convidá-lo e convidá-la para uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade tão linda em que vamos abrir a Tua palavra para meditar nela. E antes de fazer isso, nós precisamos da direção do Espírito Santo, da sabedoria dos altos céus, para que esta mensagem possa alcançar o coração de cada pessoa. Tem alguém agora necessitado e necessitando dessa mensagem. Que o Senhor fale com essa pessoa, internauta, ouvinte da rádio ou telespectador da TV. Que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa e sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias, desde sexta-feira para cá, estamos ouvindo muito sobre a tragédia que aconteceu em Paris, na França. E não se fala em outra coisa em todos os meios de comunicação, a não ser desse atentado terrorista que lá aconteceu. E nas semanas anteriores, aqui no Brasil, nós ouvimos uma notícia tão grave quanto foi justamente o que aconteceu na cidade de Mariana, ou seja, na região de Minas Gerais. E eu sei que muitas pessoas em Minas estão sofrendo terrivelmente com tudo aquilo que aconteceu. Eu quero falar para vocês, mineiros, que hoje, durante todo o dia, ontem também, e vamos seguir orando por vocês e por todas as famílias que estão sofrendo. E a mensagem de hoje vai conectar de alguma maneira esses dois acontecimentos, essas duas tragédias, tanto em Minas Gerais quanto em Paris, melhor dizendo, na França.
E para a gente analisar o tema dessa noite, eu quero convidá-lo a abrir comigo a Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 6 e o verso 3. Gênesis 6, verso 3, diz exatamente assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui nós temos um texto muito importante. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não agiria para sempre na vida do homem. O que isso quer dizer? Bem, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo age na vida do ser humano e vai continuar agindo até o momento conforme Deus determinar. Mas chegará um momento em que o Espírito Santo deixará de agir. Esse texto, ele tem uma aplicação ao tempo do dilúvio e também tem uma aplicação aos nossos dias. Ou seja, nos dias de Noé, Deus colocaria um ponto final na história da humanidade daquela época. E em nossos dias, Deus também colocará um ponto final na história da humanidade. Por isso o texto bíblico diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E ali faz referência a 120 anos, que é um período que está relacionado ao que aconteceu, que nós chamamos biblicamente de dilúvio. Bem, então é importante que você e eu paremos para pensar um pouco no que realmente aconteceu nos dias de Noé. E eu quero convidar você a voltar para a Bíblia e lermos juntos alguns versículos mais. Por exemplo, veja o que diz o versículo 5. Estou falando de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Veja lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Veja dois detalhes. Primeiro, a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra. E segundo, diz que o coração do homem era continuamente mau. Eu pergunto, essas coisas aconteceram somente no tempo do dilúvio ou acontece também em nossos dias? Sem dúvida nenhuma, acontece em nossos dias. Agora veja o que diz o capítulo 6 e o versículo 11. O versículo 11 fala basicamente a mesma coisa do 5, só que de uma maneira mais impactante. Veja o que diz o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Perceba que nós estamos falando de muitos anos atrás. Estamos falando dos dias de Noé. A terra estava cheia de violência, estava corrompida, o gênero humano estava corrompido, havia corrupção, havia rebeldia, havia transgressão, havia uma situação de apostasia total. Então Deus entrou em cena e diz assim: bom, do jeito que está, não pode continuar. E Deus decide fazer uma intervenção na humanidade daquele tempo. E para fazer essa intervenção, a Bíblia Sagrada menciona algo que eu gostaria de ler para você. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Os dois versículos, o 12 e o 13. O 12 diz assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Agora o verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E agora vem o verso 14 que diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui está o ponto. Então Deus, observando toda a rebeldia, toda a transgressão, toda a situação de apostasia dos seres humanos dos dias de Noé, Deus então chama Noé e diz assim: Noé, faça uma arca de madeira, faça uma grande arca, porque eu vou colocar um ponto final nessa situação. E por que Deus chamou Noé para fazer isso? Por quê? Olhando a Bíblia, você descobre por que Deus chamou Noé. A Bíblia diz que Noé, estou em Gênesis 6, verso 9, diz que Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, em meio a tanta rebeldia, em meio a tantas transgressões, havia um homem fiel, justo, que temia a Deus e que obedecia a Deus. Em meio ao mundo que nós vivemos hoje, em meio a tantas coisas ruins que acontecem nas cidades, nos países e no mundo todo,
Com certeza, Deus tem os seus Noés, Deus tem os seus filhos, Deus tem suas filhas, Deus tem pessoas fiéis nos dias de hoje, por incrível que pareça, porque algumas pessoas dizem assim: eu acho que hoje não tem ninguém fiel. Tem sim, Senhor, e o exemplo é Noé. Em meio a todo aquele contexto de rebeldia e transgressão, havia Noé, um homem que achou graça diante de Deus. Então Deus chama Noé como seu servo, como uma pessoa realmente fiel, e Deus dá a ele essa missão de preparar uma arca, construir uma arca. Agora, o que Deus estava anunciando era alguma coisa nova, era alguma coisa que as pessoas daquele tempo não conheciam. Deus estava dizendo assim, o seguinte: Noé, avise as pessoas que eu vou mandar um dilúvio, isto é, eu vou mandar uma chuva, e essa chuva vai inundar todo o planeta. E a única saída, a única salvação seria entrar na arca. Deus dá esse recado a Noé e pede que ele pregue essa mensagem. Agora, tinha um problema. O problema era o seguinte: até aquele dia, até aqueles tempos, não havia chovido na terra. As pessoas não conheciam chuva. O que acontecia era o orvalho que caía toda manhã ou durante a noite. Somente isso para regar a terra. Mas chuva mesmo de verdade, não havia caído nenhuma. E as pessoas não conheciam a chuva. E agora Noé tem a missão de construir uma arca e dar uma mensagem dizendo: vai acontecer um dilúvio, vai chover torrencialmente. Ou seja, a mensagem de Noé era uma mensagem nova, era alguma coisa que nunca havia acontecido, e as pessoas não tinham condições de acreditar do ponto de vista humano. Para acreditar, as pessoas precisavam ter um entendimento das coisas de Deus, as coisas espirituais. Isso faz você lembrar alguma coisa? Sim, com certeza faz. Por exemplo, qual é a mensagem que a TV Novo Tempo, qual é a mensagem que a Rádio Novo Tempo e também os nossos sites na internet e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual é a mensagem que nós pregamos com mais veemência? É a mensagem da salvação e a mensagem da volta de Jesus. Mas quando nós falamos que Jesus vai voltar, tem muitas pessoas que, como os que viviam naquele tempo, duvidam e dizem assim: você acha que Jesus vai voltar? Você acha que Jesus vai aparecer aqui outra vez? E uma vez alguém me disse: se Jesus voltar aqui, vão matá-lo de novo. E outras pessoas acham que falar da volta de Jesus é ser alarmista, é fazer uma pregação que cause medo nas pessoas. Não, não é. Estou seguro que não é. A mensagem da volta de Jesus é uma mensagem sublime, é uma mensagem de esperança. Mas como Jesus nunca voltou nas nuvens dos céus em glória e majestade, as pessoas muitas vezes duvidam dessa mensagem, assim como duvidavam da mensagem de Noé. E Noé foi construindo a arca, foi preparando as coisas e dando um recado para a humanidade do seu tempo. As pessoas zombavam de Noé, as pessoas não acreditavam em sua mensagem, mas Noé sabia o que estava fazendo, tinha segurança na sua mensagem, e ele continuou fazendo a arca e continuou dando uma mensagem para as pessoas. E finalmente Noé termina de construir essa arca. Como era a arca? Você já parou para pensar como era essa arca? Eu estava fazendo uma pequena pesquisa sobre a arca e eu queria mencionar algumas coisas interessantes para você. Essa arca, conforme diz Gênesis 6, verso 15, ela deveria ser construída com 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, é a citação bíblica, certo? Se você fizer uma análise, e eu estou fazendo uma citação de alguém que tem conhecimento para tanto, de acordo com uma estimativa mais ou menos modesta, sem exageros, nós poderíamos dizer que a arca tinha, nos números e na metragem de hoje, aproximadamente um pouquinho mais que 20 metros de largura, mais que isso um pouco, e 15 metros de altura, e tinha 135 metros de comprimento, 135. Os especialistas dizem que a Arca de Noé poderia ser comparada ao luxuoso transatlântico Titanic. Portanto, estou falando de um grande barco, estou falando de uma grande arca. Noé construiu essa arca conforme Deus havia pedido. E finalmente tudo estava pronto. E agora Noé deveria seguir as instruções de Deus. Deus disse assim: Noé,
entra na arca com a sua família. Estou lendo isso em Gênesis 7, verso 1, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então Deus diz assim: a arca está pronta, agora Noé, entra você com a sua família. E coloque também de todo animal limpo levarás contigo 7 pares. E Deus vai orientando Noé a colocar então os animais, de acordo com a sua espécie, dentro da arca. E os animais entram e a família de Noé também entra. E Noé, durante muitos anos, enquanto construía a arca, ele fazia um chamado para que as pessoas pudessem se arrepender e também entrar na arca. Mas aconteceu algo muito ruim. Chegou o dia em que Noé fez o último chamado, o último convite, o último apelo. E para sua surpresa, nenhuma pessoa aceitou o chamado de entrar na arca. Somente a família de Noé entrou na arca e os animais. Mas as pessoas não entraram. As pessoas não acreditaram na mensagem de Noé. As pessoas não podiam imaginar, não podiam aceitar a ideia de que viria uma chuva, um dilúvio. E as pessoas, por falta de fé, não entraram na arca. E agora está dentro da arca Noé, sua família e os animais. E Noé fica na porta da arca. Presta atenção, imagina você, Noé, na porta da arca. E ele olhando para as pessoas que estavam por ali. Eu imagino uma multidão olhando para Noé, porque aquilo chamou a atenção de todo mundo. Eu imagino uma multidão olhando para Noé e para a arca, e Noé na porta agora. Os animais já estavam lá dentro, a família dele também já estava lá dentro. E agora Noé faz o último chamado e diz assim: ei pessoal, é a última chance, esse é o momento, venham, entrem na arca, tem espaço para todos. Quem desejar, por favor, entre. Noé fazendo um apelo, um chamado, um convite. Infelizmente, nenhuma pessoa mais entrou, a não ser a família dele. Meu amigo e minha amiga, hoje eu estou aqui como Noé. Hoje eu estou aqui, esse estúdio é como se fosse a arca de Noé. E aqui onde eu estou é como se fosse a porta da arca. E eu estou agora fazendo um convite para você abrir o coração e entrar na arca. Ou seja, entrar para o caminho de Deus. Ser um membro da família de Deus. Estou fazendo um chamado para você entregar o coração a Jesus. Eu sei que algumas pessoas vão aceitar, mas sei também que outras vão duvidar e não vão aceitar. Algumas pessoas terão seus argumentos para não aceitar o meu chamado. Quantas vezes você ouviu e viu os programas dessa TV e ouviu pela rádio e pela internet, ou foi a uma igreja adventista, teve a sua chance e você não se entregou ainda? E o dilúvio lá fora já está acontecendo. Lá fora as coisas estão muito complicadas. E às vezes você está deixando passar o tempo. Eu estou aqui como Noé e em nome de Jesus eu quero chamar você para abrir o coração e para entrar na arca. O que você acha? Dá para fazer isso? Eu tenho certeza que dá. Mas as pessoas dos dias de Noé não entraram. Então Noé falou: pessoal, já que vocês não querem, eu tenho que fechar a porta. E Noé fecha a porta pelo lado de dentro. E vem um anjo do Senhor e fecha por fora. O anjo de Deus fechou por fora para que Noé não fosse tentado a abrir a porta durante o dilúvio. E então, depois de fechada a porta, aconteceu algo impressionante. Aconteceu algo incrível. Sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Passou um dia, Noé e a família estavam lá dentro, os animais também. Passou um dia e o dilúvio não veio. E as pessoas lá fora batiam na arca e diziam: ô Noé, cadê o dilúvio? Não vem nada, já passou um dia. Passou o segundo dia e o dilúvio não veio. Veio o terceiro e o dilúvio não veio. Chegou o quarto dia e nada de dilúvio. O céu continuava aberto, o sol brilhava lá fora. E as pessoas diziam: ô Noé, você deve estar louco, rapaz. O que você está fazendo aí dentro? Vai morrer aí com a família e com os animais? E passou o quinto dia e veio o sexto dia e nada. E as pessoas estavam angustiadas, pensando: acho que Noé cometeu um equívoco. E veio o sétimo dia. E em seguida, após uma semana, de repente as nuvens se formaram de maneira escura. As nuvens escureceram, o céu todo ficou escuro. E pela primeira vez as pessoas ouviram um trovão e relâmpago. As pessoas não sabiam o que realmente estava acontecendo. Mas Noé estava lá dentro com a sua família. E esse temporal se armou. E as pessoas olhando para o céu pensando: o que será que é isso? Era o dilúvio.
e cai uma gota de chuva, e cai a segunda gota, e cai uma quantidade, começa a chover, e chove torrencialmente. E a Bíblia diz que choveu mais de um mês. 40 dias e 40 noites, chovendo o tempo todo, sem parar. Agora tem uma informação que poucas pessoas sabem. A chuva, a água, não vinha somente de cima, a água vinha de baixo também. Ou seja, saía água da terra e vinha água de cima. Foi algo assustador. Por mais que eu tente descrever aqui, eu não conseguirei descrever totalmente, na sua essência. Sabe por quê? Porque foi algo assustador. Foi o que nós poderíamos chamar de fim do mundo. E a Bíblia conta um pouco mais sobre isso, e existem livros comentando sobre esse assunto. Se você ler o livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, você vai entender mais algumas coisas sobre esse assunto. Mas uma coisa eu queria dizer para você, você sabia que as pessoas que estavam ali fora, claro, elas morreram todas, elas foram todas engolidas pela água, mas sabia você que até Satanás tremeu naquele dia? O diabo tremeu achando que era o seu fim naquele dia, porque o que aconteceu foi algo assustador realmente. Mas os que estavam dentro da arca estavam protegidos, Noé e sua família e também os animais. E assim passaram os 40 dias e as 40 noites. O dilúvio veio, meu amigo. E aqueles que estavam dentro da arca foram protegidos e salvos. E finalmente acabou tudo, e depois as águas baixaram. Depois de 150 dias as águas baixaram e Noé saiu com a sua família. E então recomeçou e a humanidade voltou a crescer e nós estamos aqui hoje. Agora, o que a Bíblia fala sobre esse assunto em relação aos nossos dias? O que tudo isso tem a ver com o que aconteceu, por exemplo, em Paris, ou em Mariana, ou em São Paulo, ou no Espírito Santo, ou no Sul, ou em qualquer parte do mundo? O que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo lá fora? Eu quero chamar sua atenção para Mateus, Evangelho de Mateus. Estou abrindo a Bíblia porque estamos ao vivo, ok? Eu quero abrir a Bíblia com você em Mateus capítulo 24, versos de 37 a 39. Preste muita atenção. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Veja a ligação direta do assunto do dilúvio, do tempo de Noé, com os nossos dias. A Bíblia Sagrada está dizendo que o que aconteceu naquele tempo voltaria a acontecer hoje. Não um dilúvio, mas o contexto. Ou seja, hoje as pessoas vivem uma vida como despreocupada, como se nada fosse acontecer. Hoje as pessoas estão trabalhando, comendo, bebendo, casando, divorciando. Hoje as pessoas vivem como se nada fosse acontecer, como se tudo estivesse a mil maravilhas. Mil maravilhas. Recentemente, por exemplo, você viu que o líder religioso de Roma, ele fez várias viagens pela América do Sul, pela América do Norte e outros lugares. E você lembra qual a mensagem que ele mais pregou? Foi a mensagem de paz. E está certo, porque eu também prego sobre paz, nós também pregamos sobre paz. E a paz é uma mensagem que devemos pregar sem dúvida nenhuma. Mas veja o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. O texto diz assim: quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Entendeu? Ou seja, por um lado, existem pregadores da paz. E por outro lado, vem a destruição, vem o terrorismo, vem a morte, vem a inundação, vem uma tragédia natural, algo sobrenatural. Você percebe? Nós estamos vivendo momentos solenes da história. Nós estamos vivendo momentos semelhantes aos momentos anteriores ao dilúvio. Lá fora, meu amigo, tem um dilúvio acontecendo. Lá fora tem um dilúvio de problemas, de transgressões, de corrupções, de rebeldia. Lá fora a coisa está complicada. Você sabe o que eu estou falando? As famílias estão sendo destruídas.
Existem homens que querem ser mulheres e mulheres querendo ser homens. Existem pessoas que ocupam cargos públicos e muitas vezes não são totalmente fiéis aos princípios da moralidade. Existem problemas lá fora e problemas dentro. Hoje o mundo inteiro está sofrendo, está sendo abalado por um dilúvio de situações pecaminosas. E eu quero dizer para você, existe uma porta aberta, existe um caminho, existe uma saída, existe uma arca pronta para você entrar. E é por isso que eu estou aqui para falar de esperança viva. Existe uma esperança viva esperando por você. Deus está esperando por você de braços abertos. Porque lá fora nós não temos segurança. Lá fora o dilúvio poderá engolir você, poderá destruir seu casamento, seus filhos, suas filhas, poderá destruir sua saúde, seus negócios. O dilúvio lá fora pode tirar sua paz, pode tirar sua liberdade, pode tirar de você aquilo de mais precioso que você tem, que é justamente a sua família. Então, às vezes nós olhamos para a direita e para a esquerda e nós não vemos saída. Você olha para frente e você não vê solução. Você olha para trás e parece que tudo está fechado. Existem momentos na vida em que parece que não há nenhuma saída, nenhuma solução. E você para e pensa, o que devo fazer? Qual é a saída? Existe uma esperança? Existe uma solução? Sim, meu amigo, existe uma solução, existe uma esperança. E eu estou aqui para falar de esperança, eu estou aqui para falar para você de uma arca, eu estou aqui para falar que tem uma porta aberta, eu estou aqui para dizer que existe solução para você, para mim e para todos nós. Amém? Sim, existe solução. Não há nenhum caso perdido para Deus, não há nenhuma situação que não tenha solução. O seu caso tem solução. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar vivendo momentos críticos, você pode estar vivendo uma situação que ninguém entende você, que ninguém sabe o que você está passando. Você diz, pastor, o dilúvio está aqui dentro do meu coração. Você está vivendo uma situação que as pessoas jamais compreenderão. Eu sei disso. Você tenta falar para o marido e ele não entende, não é? Você tenta falar para a esposa e ela também não entende, não é assim? Você vai a um psicólogo e parece que o psicólogo também não entende. Você procura um pastor, um padre, um líder religioso e parece que eles também não entendem você. Não é assim? É assim. E às vezes você não encontra uma saída, porque o que você sente dentro do peito, dentro do coração, só você sabe, só Deus entende você. Então eu estou aqui para chamar você, para que você comece hoje uma vida nova. Tem uma porta aberta para você, tem uma arca pronta para você, tem uma esperança para você, tem solução para você. Jesus é a solução, Jesus é a saída, Jesus é a porta aberta e a igreja é a arca para você entrar. Entre por essa porta e você vai encontrar uma porta aberta, ok? A igreja é uma porta aberta para você, é como se fosse a porta da arca de Noé. Jesus é a porta e a igreja é a arca, e você pode entrar por ela. Apesar dos problemas que nós todos temos, a igreja ainda é o lugar mais seguro desse mundo. A igreja ainda é o lugar para você criar seus filhos, para levar sua esposa, o seu marido e a sua família. Lembre-se de uma coisa, você poderá não salvar o mundo inteiro, é claro. Você poderá não salvar as pessoas todas, é claro. Mas se você salvar a sua família, terá feito algo grandioso. Você viu que Noé não conseguiu colocar as pessoas todas na arca, mas ele colocou a família. Eu pergunto, não é isso? Diz para mim, é ou não é isso? Então, você poderá não conseguir salvar todo mundo, eu sei. Nós não podemos salvar todo mundo, mas se você salvar a sua família, já valeu, meu amigo. Então converse com a sua família, reúna o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e diga assim, vamos para a igreja, porque Jesus está voltando. O texto bíblico é claro, Jesus está voltando. Eu quero ler para você agora um texto aqui que vai chamar a sua atenção, com certeza vai chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus, ela continua inspirando cada um de nós. Antes de ler o texto, eu quero falar uma coisa para você. Eu estava ontem à noite, quando terminou o programa, eu estava indo para o local em que estou dormindo, e eu passei por um pedágio. E quando passei pelo pedágio e fui pagar o pedágio, a garota que estava atendendo ali, ela me recebeu para cobrar o pedágio dizendo assim, oi pastor Luiz, tudo bem? Eu disse, tudo bem. E você sabe que eu sou pastor como? Claro, eu assisto a TV Novo Tempo.
Eu disse, e você assiste todos os programas? Sim, assisto todos. E você frequenta alguma igreja? Sim, pastor, eu sou de uma igreja. E eu fiquei tão feliz por saber que essa mulher que trabalha no pedágio, ela também assiste a TV Novo Tempo. E aí eu fiz um convite para ela. Eu sei que tem muitas pessoas como essa mulher que assiste a TV Novo Tempo. Eu sei que você acompanha a Rede Novo Tempo, mas você ainda não entrou na arca, né? Você assiste, está aí na sua casa, mas nunca levantou desse sofá e nunca foi à igreja. Não é verdade? Você nunca entrou lá. Você tem medo, é? Você acha que não vai ser legal? Você acha que entrar na igreja vai te trazer problemas? Eu sei que tem pessoas que não querem compromisso, eu sei disso. E talvez você seja uma dessas pessoas. Mas o seu compromisso não é comigo, nem com a igreja, nem com a TV Novo Tempo. O seu compromisso é com Deus. Entendeu? O seu compromisso é com Deus. Essa noite, Jesus está chamando você. Essa noite, Deus tem um chamado para você. Quer ver? Eu vou ler para você um texto agora que mostra o chamado de Deus para a sua vida. Está preparado? Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Uau, esse texto é incrível. Eu vou ler a segunda parte dele outra vez. Diz assim: eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Aqui está o dia da salvação. Aqui está o tempo oportuno para você. Aqui está o chamado de Deus para você. Hoje, a porta está aberta. Hoje, Deus tem um lugar especial para você. Então, por favor, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E permita que não somente a porta da arca esteja aberta, mas que a porta do seu coração esteja aberta. Porque Deus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida, uma obra grandiosa no seu coração. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não compreenda tudo que está na Bíblia, mesmo que os textos bíblicos não estejam tão claros para você, mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha uma outra fé, mesmo que você esteja passando por uma situação bem difícil, não importa. Veja, se você não tem fé suficiente, venha a si mesmo. Se você tem uma série de dúvidas da Bíblia, venha a si mesmo. Se você tem medo, venha com medo e tudo. Se você tem vícios, venha com seus vícios, assim como você está. Se você não é compreendida, venha do jeito que você se encontra. Se você está enfermo, venha enfermo. Se você está passando por desemprego, por um problema financeiro, venha a si mesmo. Se você foi rejeitado por alguém, venha a si mesmo. Não deixe para depois, não espere, não deixe passar essa chance. Essa é a chance, essa é a sua última chance. A última chance da sua vida. Deus está chamando você, entendeu? Hoje eu estava conversando com uma jovem senhora. E ela me contava um pouco da sua história. Ela me dizia que passou por grandes lutas, grandes problemas. E eu perguntei a ela, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Sabe o que ela me disse? Foi o momento, pastor, em que eu tive que sair da casa da minha mãe, da casa dos meus pais. Ela tinha vários problemas na sua família e ela teve que sair de casa. E quando saiu, era ainda muito nova, era uma garota. E foi morar com uma amiga de escola. Ela disse, pastor, eu saí com uma tristeza muito grande no meu coração. Havia uma crise, havia um problema na sua família, na sua vida. E depois que o tempo passou, ela conheceu a palavra de Deus através de uma tia. E essa tia falou de Jesus para ela. Eu perguntei, como chama sua tia? Ela falou, minha tia chama Aurélia. E Deus usou a irmã Aurélia para falar de Jesus para ela. E eu perguntei, como foi o estudo bíblico? Ela disse, quem me deu o estudo bíblico foi o Vanderlei e a Vânia. Eles foram estudar a Bíblia comigo e através do estudo da Bíblia, a mente dela se abriu, o coração também se abriu. E ela decidiu entregar a vida a Jesus, decidiu entrar na arca, decidiu tomar uma decisão. E eu quero dizer para você que essa jovem senhora está aqui conosco essa noite. Ela será batizada justamente agora. E eu tenho a alegria de recebê-la aqui.
Eu tenho a alegria de receber a Isabela Cristina aqui conosco. E o pastor Márcio, onde está o pastor Márcio? Pastor Márcio, por favor, pode vir até aqui, eu quero cumprimentá-lo, meu amigo. Você é o pastor, por favor, desse lado aqui, pastor. Aqui está, pastor, meus parabéns, Deus abençoe. Ontem o senhor esteve aqui batizando uma pessoa e hoje o senhor trouxe a querida Isabela. E aqui está para ser batizado. E o pastor Leidivan está aqui preparadíssimo para batizar a Isabela. Isabela, você está bem? Está feliz? Jesus está mudando sua vida a cada dia, não é? Você me falou das lutas que você teve, mas Deus fez uma obra linda no seu coração. E hoje você está aqui, eu sei que tem um grupo de pessoas por ali te acompanhando, seus amigos, seus familiares. Seja muito bem-vinda. E essa noite, a noite da sua conversão, do seu batismo, da sua entrega. E eu quero que você viva esse momento de maneira intensa, de maneira muito feliz. Tá bem assim? Tá pronta? Tudo pronto, pastor Leidivan? Vamos lá então. Querida Isabela, você decidiu abrir o coração para Jesus e decidiu entrar na arca. E conforme sua decisão, para o perdão dos seus pecados, para você ser uma nova criatura a partir de hoje, para que o seu nome esteja no livro da vida, o pastor Leidivan e nós dois, como ministros do Evangelho, levantamos a nossa mão para batizar você e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha que momento especial. Uau, que batismo maravilhoso. Amém, obrigado. Deus seja louvado. Pastor Márcio, muito obrigado por sua presença aqui essa noite conosco. Obrigado, pastor Leidivan. Obrigado também a você, Isabela, por tomar essa linda decisão por Jesus. Que linda decisão, que lindo batismo nós tivemos aqui hoje. Com certeza Deus foi honrado e glorificado. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Você já foi batizado por imersão? Você já entregou sua vida totalmente a Jesus? Eu quero falar com você, meu amigo, que acompanha esse programa aqui ao vivo. Com você que está me assistindo em sua casa. Você que está sentado aí nesse sofá, ou está deitado já na cama, assistindo deitado na cama. Ou você que está me acompanhando no trabalho, ok? Ou você que está assistindo num hotel. Ou você que acompanha pela internet. Ou você que escuta pelo rádio. Ou você que simplesmente está acompanhando pela televisão. Quem é você? Qual o seu nome? Por que você está aqui? Por que ligou a televisão hoje? Já parou para pensar nisso? Eu quero saber quem é você. Por que você está aqui conosco? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Não importa qual o seu nome, nem quem é você. O que importa é que Jesus ama você. O que importa é que Jesus pode mudar sua vida hoje mesmo. O que importa é que Deus tem um propósito em sua vida. Eu sei que durante muito tempo você tentou ser feliz longe da igreja e longe de Deus. E você não conseguiu, não é mesmo? Eu estou falando a um empresário. A você, meu amigo, que está passando por uma situação complicada. Você está até mesmo traindo a sua esposa. E você está triste, com a cabeça baixa. Ninguém sabe disso, só você que sabe, não é? Só você que sabe. E essa noite Jesus quer mudar sua vida. Essa noite Jesus quer dar uma chance para você. E talvez esta seja a sua última chance. Então, por favor, abra o seu coração. Se você cair de joelhos essa noite, se você confessar seus pecados a Deus essa noite, Jesus vai atuar na sua vida de uma maneira como nunca antes. Estou falando a um médico. Eu sei que você trabalha muito, eu sei que você trabalha quase todas as noites. Eu sei que você é um homem da saúde. E sei que você aconselha tantas pessoas. Mas você mesmo está perdido, não é? Você sente que o seu coração não está preenchido. Você sente que dentro do seu coração há um vazio muito grande. Estou falando a você, doutor. Doutor, é a você que eu estou falando. Será que não chegou o momento de você abrir o coração e deixar o médico dos médicos realizar um milagre na sua vida?
Venha, meu amigo, não tenha preconceito, não tenha medo. Simplesmente abra o seu coração, deixe Cristo entrar e Ele vai mudar sua vida definitivamente. Eu estou falando a você que é uma pessoa famosa. Eu sei que tem uma pessoa famosa me assistindo. Você que faz shows por aí, você que faz grandes eventos por esse Brasil e fora do Brasil. E agora você está aí assistindo esse programa. Você ouviu toda a mensagem, não ouviu? Deus está chamando você. Está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você mudar o rumo da sua vida. Está na hora de você deixar tudo para trás e começar uma vida nova. Eu sei que você, diante da multidão, parece ser feliz, mas agora que você está no hotel, há um vazio no seu coração, não há? As lágrimas vêm e você tem um medo, uma insegurança. Você não está feliz, você não está bem. Então hoje é a hora de você, é o momento de você definitivamente tomar uma atitude de fé. Tenha coragem, meu amigo, tenha coragem, minha amiga. Jesus está chamando você. E Jesus vai mudar sua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Ontem à noite eu recebi uma mensagem no nosso Facebook dizendo: pastor, eu chorei o programa inteiro, pastor, e eu me ajoelhei e eu tomei uma decisão. Você sabe, eu estou falando de você mesmo. Então você que está agora aí de coração aberto, nós vamos batizar você. Sim, nós vamos batizar você. Presta atenção, eu sou o seu pastor, ok? E não sou o único pastor, nós temos muitos pastores no Brasil. E a semana que vem nós vamos abrir as portas da igreja. E você é meu convidado a ir a uma igreja. Não importa se a igreja é uma igreja chique, uma igreja, um templo bonito ou um lugarzinho simples, não importa. O que importa é que você vai à casa de Deus. E Deus tem uma mensagem para você. E nós vamos batizar você. Eu quero perguntar, você quer ser batizado? Vai, diz aí para mim, quer ser batizado? Quer nascer de novo? Quer entrar na arca? Quer realmente começar uma vida nova? Diz para mim, quer ou não quer? Vai, diz aí para mim, vamos ver, estou te ouvindo, vai, diz. Amém? Amém. Se você quer ser batizado, meu amigo, levanta a mão. Vai, levanta a mão. Levanta a mão aí na sua casa. Ei, vai levantar a mão ou não vai? Ou você quer que eu vá aí para levantar a tua mão? Cria coragem, rapaz, levanta essa mão. Porque Jesus está chamando você, ó. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e segura na minha aqui. Segura na minha. Nós vamos orar por você. Deus vai abençoar você. Você crê? Eu creio de todo o meu coração. Sim, eu creio. Eu quero que você mande para cá a sua mensagem no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou manda um e-mail, ou telefona. Dá um jeito, rapaz. Fala com a gente. Conta quem é você, onde você está e diz: pastor, eu quero entrar nessa arca. Eu quero entregar meu coração a Jesus. Sim, eu sei que você quer. Eu também quero que isso aconteça e Deus quer. Deus quer muito mais, entendeu? Deus quer muito mais. E o Quarteto Arautos do Rei preparou uma música tão especial. E a música que eles prepararam diz assim: vinde a mim. Olha que música. Venha a mim. Eu não poderia ter uma música melhor que essa. O quarteto está aqui, eles são pastores, ok? Eles são pregadores do evangelho, com o Jader Santos, pastor Jader no piano. Eu quero que você preste atenção nessa música. Enquanto o quarteto estiver cantando, eu vou ficar aqui do lado orando por você. E eu queria que você abrisse o seu coração durante a música, ok? Eles vão não cantar, eles vão pregar para você. Receba essa música, receba essa palavra, receba esse chamado e venha a Jesus agora. Arautos do Rei. Tristeza
vem a mim. Com eterno amor te amei, vem a mim. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Volta já para o lar e hoje vem a Uau, amém. Obrigado, Arautos do Rei. Obrigado, maestro Jader Santos. Que música especial, não é? Eu tenho certeza que o nosso coração está mais preparado do que nunca, não é verdade? Jesus em breve voltará. E nós precisamos mais do que nunca estar preparados. Faz o seguinte, eu vou fazer uma oração por você. E depois da oração, ao encerrar o programa, vai lá na internet, manda o seu recado pra gente. Conta da sua decisão, fala o que aconteceu, partilhe a sua fé, ajude outras pessoas a também tomarem suas decisões. Vamos então agora fazer uma oração. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje e por essa linda decisão que essa pessoa tomou. Eu entrego nas tuas mãos este homem, essa mulher e essa família. Dá-nos a tua graça e a tua salvação, em nome de Jesus. Amém.